Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre produção biossalina de mudas de espécies florestais, especificamente da caatinga. Meu nome é Bárbara, eu sou pesquisadora da Embrapa Semiárido. A gente vai falar dos resultados de alguns trabalhos de pesquisa da gente, mais especificamente esses dois que eu coloquei aí. Um da ciência florestal, publicado no finalzinho do ano passado, sobre produção biossalina de mudas de espécies florestais, e um que está publicado no Informativo Aprate, sobre germinação e produção de mudas de caatingueira verdadeira em água biossalina. Um é só com a caatingueira e o outro com algumas espécies. Esses dois QR Codes que vocês estão vendo aí vão levar vocês direto para o PDF dos dois artigos. Vamos falar um pouquinho sobre a região semiárida. O semiárido do Nordeste ocupa 70% da área. A vegetação é a caatinga. Se vocês olharem aqui, a gente tem o limite, essa linha vermelha nesses mapinhas do Nordeste, é o limite da região semiárida. A precipitação nessa região tem uma alta variabilidade, tanto espacial quanto temporal. O volume de chuvas varia entre 250 a 800 milímetros anuais e geralmente é concentrada em 3 meses. E o semiárido sofreu uma seca muito forte e muito longa entre os anos de 2011 e 2017. Só para vocês terem uma ideia, o ano de 2012 choveu aqui na minha região, choveu 107 milímetros durante o ano todo. E em 2017, choveu 123 milímetros. Então, os outros anos choveram um pouquinho mais, esses foram os anos que choveu menos. Mas para vocês terem uma ideia como foi severa essa seca. Foi a pior da história do Brasil. Então, devido à baixa precipitação, às altas temperaturas, alta evapotranspiração, a gente tem um déficit hídrico durante o ano todo. Vamos dar um parênteses aqui e falar sobre a vegetação do semiárido, que é a caatinga. A caatinga é uma vegetação ou um ecossistema, um bioma exclusivamente brasileiro. Ela é rica em espécies endêmicas, ou seja, espécies que só acontecem na caatinga, e rica também em biodiversidade. É um ecossistema altamente degradado. Acredita-se que tem menos de 50% da área original e fala-se em menos ainda, fala-se em até 30%. Mas, como não tem consenso, vamos ficar com 50% da área original. E é o ecossistema menos estudado, o ecossistema brasileiro menos estudado. Isso tudo torna a caatinga a região isso tudo, juntamente com o fato de que é uma das regiões mais pobres do Brasil, torna a caatinga mais vulnerável às mudanças climáticas. A região do Brasil mais vulnerável às mudanças climáticas. Tanto ambientalmente, quanto socioeconomicamente. Voltando para a região semiárida, então, a gente tem um déficit hídrico durante o ano inteiro. Só que a gente tem água no subsolo, tem um grande manancial de água subterrânea. No entanto, devido à formação geológica
da região, essa água, ela é salobra. Então, ela é imprópria para o consumo humano e para algumas práticas agropecuárias. Na década de 90, surgiu um plano chamado Plano Água Boa, que logo depois, no início dos anos 2000, em 2003, foi substituído pelo Plano Água Doce. O Plano Água Doce faz parte do Ministério de Desenvolvimento Regional hoje, e desde 2004 a gente tem atividades com esse Plano Água Doce, a gente na Embrapa Semiárido. O que consiste esse Plano Água Doce? Em promover um sistema integrado, em que se usa a água do poço, a água subterrânea, que é salobra, né? Usa-se um sistema de dessalinização que gera uma água potável para consumo humano. Só que essa dessalinização gera também um resíduo desse processo mais salinizado ainda, um concentrado. Esse concentrado é usado em tanques de tilápia, por exemplo, que pode ser produzido uma água salobra, mas esses tanques de tilápia, essa água tem que ser renovada. Vai fazer o que com essa água salobra? E aí pensou-se na produção de a triplex, ou também chamada de erva-sal, que pode ser usada para fenação e para consumo de caprinos e ovinos. Então, é um sistema bem completo, né? Um sistema de produção completo. Quem quiser saber mais, clica nesse QR Code aqui, que ele vai para um vídeo falando sobre o sistema, né? Água doce, sobre os dessalinizadores e tudo mais. Então, surgiu nossa pergunta. Será que dá para usar também essa água salobra para a produção de mudas da Caatinga, para a produção biossalina de mudas da Caatinga? Pensando em quê, né, que a gente fez essa pergunta? Pensando na restauração florestal da Caatinga. Se tem menos de 50%, a gente precisa restaurar. Além disso, a gente pode pensar também em sistemas integrados, né? Como o ILPF, né? A integração lavoura, pecuária, floresta, em que usa o componente florestal junto com a pecuária, o componente florestal junto com a lavoura e o componente florestal junto com a lavoura e a pecuária. Nesse QR Code, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o ILPF, entre nesse site aqui, que o QR Code vai te levar a vários vídeos curtinhos falando sobre ILPF. Os SAFs também, né, seriam interessantes para a restauração ecológica da Caatinga, né? Essa publicação aqui são sistemas sistemas agroflorestais para o Cerrado e para a Caatinga. Vocês entrando aqui vão direto para a página da Embrapa em que essa publicação está. E o início da ideia? O início dessa ideia, né, dessa pergunta da gente, será que a gente consegue produzir mudas com essa água salobra, veio desse outro artigo, né, cujo também QR Code vai te levar lá para o PDF do artigo, que se chama Metabolismo Germinativo de Espécies Florestais da Caatinga em Agricultura Biossalina. Eu já falei algumas vezes, né? Mas o que é agricultura biossalina especificamente? É a produção vegetal, seja ela de cultura, de erva-sal,
de mudas florestais, de sorgo, beterraba, né? É a produção vegetal ou no solo salinizado ou utilizando para irrigação uma água salina ou salobra. Se vocês quiserem saber mais sobre a agricultura biossalina, entrem nesses dois links aqui também. Então tá, o que esse trabalho deu de resultado para a gente que permitiu que a gente tivesse aquela ideia da produção de mudas? A gente fez no laboratório, no papel de germinação, a germinação de 5 espécies. Na verdade, esse aqui é um outro trabalho que a gente já tinha feito antes. Então, a gente usou. E a gente viu que, independente da condutividade elétrica, até 20 desses símens, algumas espécies nem alterava a porcentagem de germinação, como o mulungu, a eritrina velutina, a catingueira, a Cenostigma piramidale, a Nadenanthera colubrina, que é o angico. Vocês veem que altera muito pouco a germinação. Até 18 desses símios, nesse caso, 20 desses símios, no caso da catingueira. No caso do angico, cai um pouquinho, mas cai de 95% para 80%, que ainda é uma germinação alta, em 20 desses símens. As Pitosperma pirifolium, que é o pereiro, a partir de 12 desses símens cai drasticamente a germinação. Mas ela se mantém a mesma até 12 desses símens. Por outro lado, a aroeira, ela é um pouco mais sensível, né? A condutividade a partir de 6 desses símens cai drasticamente até chegar em 0. Eu estou falando sobre condutividade elétrica. O que é a condutividade elétrica? Esse podcast tem uns 15 minutinhos e fala 15 minutinhos sobre o conceito da condutividade elétrica. Mas, resumindo, é o quê? É a quantidade de sais, nesse caso desse trabalho, de cloreto de sódio, NaCl, sal de cozinha, numa solução, né? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais do conceito, entrem nesse podcast que ele é muito interessante. Então, a gente fez a germinação numa solução de NaCl e aquela água da tilápia, do tanque de tilápia, que recebia aquele concentrado da dessalinização. Será que ela também permite que a semente germine? Então, a gente usou diversas diluições da água biossalina, que a gente chamou de água biossalina, porque aqui dentro tem matéria orgânica dos dejetos do peixe e da ração e tudo mais, né? Essa água, ela tinha aproximadamente 4 desses símens, que é uma condutividade já alta para a produção da maioria das culturas. E a gente fez uma diluição de 1/3, metade, 2/3 e a solução cheia. E diluiu isso em água de torneira, água do cano mesmo de abastecimento. E a gente viu, bem, já era 4, a gente viu que a aroeira, ela germinava até 6, então era de se esperar que ia germinar. Mas essas matérias orgânicas e tudo mais, que tinha as outras coisas, não só o sal, que tinha nessa água aqui, né? Bem, não alterou a germinação de aroeira, que era mais sensível que a gente viu, né? E alterou muito pouco o tempo médio de germinação. Então, germinação em azul quase não mudou, se manteve em aproximadamente 80%, e o tempo médio de germinação em vermelho
aumentou um pouquinho, demorou um pouquinho mais para germinar. Demorou entre 3 e 4 dias para germinar. E a mesma coisa aconteceu com as outras espécies, né? Em azul, a germinação quase não foi alterada e o tempo de germinação, apesar de ter algumas variações, quando a gente compara, né, a água de torneira pura com 100% de água piossalina, aquela água do tanque, de 4 decissímenes, também tem pouca mudança, de aproximadamente, né? Inclusive, para mulungu, esse tempo cai, né? Não teve diferença para angico, não teve, caiu também para catingueira verdadeira e aumentou um pouquinho para o pereiro, que era a segunda espécie menos tolerante, né? Depois da aroeira, vinha o pereiro. Então, bem, essas espécies, elas germinam na água biossalina. Não tem muita mudança, germina 100%, cai um pouquinho ou aumenta um pouquinho, coisa pouca, não tem muita diferença estatística. No tempo que demora para germinar. Então, o que a gente fez? Agora está na hora da gente testar a produção de mudas dessas espécies. Então, a gente testou de uma forma diferente. Bem, pegamos as 4 espécies mais tolerantes, a Erythrina velutina, o mulungu, a Nadenanthera colubrina, o angico, as Pitosperma pirifolio, o pereiro e Xenostigma piramidale, a catingueira verdadeira. A catingueira verdadeira tem vários nomes, vocês vão ver. Caesalpinia piramidalis, Poincianella piramidalis, mas o nome mais recente é Xenostigma piramidale. Tá, usamos 3 tratamentos. A água biossalina, que eu botei 2 siglas aqui, porque são 2 artigos, em inglês e em português. Então, em português está AB, água biossalina. Em inglês está BioW, né? Biosaline Water. Foi coletado diretamente dos tanques de aquicultura. Aqui estava mais concentrado, estava com 6,8 decissímenes. A água salobra, direto do poço, AS ou BGW, que significa água salobra subterrânea, coletada direto do poço, como eu falei, e a condutividade elétrica um pouquinho mais baixo, 6,3 decissímenes. E a água de torneira, AT ou TW, com a condutividade elétrica quase zero, 0,1 decissímenes. E aí, avaliamos a emergência dessas espécies, né? Vou mostrar separadamente, né, os dois artigos, né, que a gente fez, os 2 resultados. Então, para angico, angico aqui, pereiro e mulungu, o que a gente encontrou de resultado? Bem, angico é pretinho, pereiro é o cinza e o mulungu é a barrinha achurada. Para a emergência, no saquinho, o que a gente verificou? Que a água biossalina e a água salobra também, mas vamos olhar sempre para a água biossalina, ela foi ou igual ou melhor que a água de torneira para a emergência das plântulas. Olha só, emergiu mais plântula aqui do que aqui, que era a tap water, a água de torneira. O tempo para germinação, né? A velocidade, aqui a velocidade de germinação. Como é que foi? Para mulungu, decresceu um pouquinho, né? Bem pouquinho, mas foi estatisticamente diferente. Mas para angico e pereiro, foi igual. Então, em termos gerais, a emergência
ou é igual ou é melhor em água biossalina em relação à água de torneira. O crescimento. Ah, mas eu não mostrei a emergência da catingueira. Não, porque emergiu todo mundo igual e com a mesma velocidade, né? Então, não deu diferença absolutamente nenhuma e a gente nem fez estatística, nem fez gráficos com isso. Mas o crescimento deu diferença. E o que aconteceu com a catingueira? Bem, a água de torneira e a água biossalina não diferiram no quesito de altura das mudas. Isso aqui é uma média de todas as avaliações que a gente fez. Mas aqui a gente vê aqui 58 dias após a semeadura, quase não teve diferença entre a água de torneira e a água biossalina. E a água salobra permitiu que a muda crescesse 1 centímetro a mais. E foi estatisticamente diferente. O número de folhas foi alterado. A água salobra, ainda assim, permitiu, né, um maior número de folhas, uma maior média do número de folhas. E para o diâmetro do colo, do coleto, não teve diferença, né? O crescimento o engrossamento do colo da muda. Para as demais espécies, a gente fez apenas altura e número de folhas, porque o diâmetro do colo da catingueira não tinha dado muito resultado. Na verdade, aqui deu, mas a gente acabou não medindo. Então, o que a gente vê aqui com esses gráficos, né? Aqui a Nadenanthera colubrina, altura e número de folhas, Aspidosperma pirifolium e Eritrina velutina, angico, pereiro e mulungu. BGW, como eu falei, é água salobra, sempre pior do que os demais, e BioW e TW, BioW, água biossalina, e TW, água de torneira. Geralmente semelhantes, as mudas se comportaram mais ou menos da mesma forma, de forma semelhante, um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas de forma geral não teve diferença entre a água de torneira e a água biossalina no crescimento semanal em altura ou número de folhas dessas espécies. A catingueira, ela também não mostrou diferença, não cresceu da mesma forma, sem diferença estatística, entre esses tratamentos, no comprimento da parte aérea, na massa fresca das folhas, na massa seca das folhas, e a água biossalina teve diminuiçãozinha aqui na massa fresca da raiz, só isso. Também no comprimento de raiz, a água biossalina foi um pouquinho pior na massa seca das folhas. Desculpa, aqui é massa seca das folhas, a massa seca do caule e a massa seca da raiz, a água biossalina. Foi pior. Então, para a catingueira verdadeira, a água salobra foi tão boa para a produção da muda, para o crescimento dessas mudas, quanto a água de torneira. Mas a água biossalina teve um efeito negativo. Para as nossas outras espécies, o que aconteceu? A água não teve diferença entre os tratamentos. Nem a água de torneira, pretinha, água biossalina churada
e a água salobra. Não teve diferença entre esses tratamentos aqui. Só para a biomassa seca da planta toda, que a água biossalina teve um pequeno aumento. Como a plântula ainda era pequenininha, teve uma diferença aqui. Mas, pelo que a gente vê, não tem muita diferença estatística entre um tratamento e outro, nem na parte aérea e nem no sistema radicular. Para angico. O que aconteceu para pereiro? Para pereiro, houve a mesma coisa. Ou a água biossalina era melhor ou era igual. Aqui são dias, né? Esses grupos de colunas são dias após a semeadura, então a gente fez várias avaliações, né? De parte aérea e de sistema radicular. E o que a gente vê? Que a água biossalina, ou ela é melhor, ou aqui é melhor, ou é igual, desculpa, a água de torneira para o crescimento dessa muda. Aqui é pereiro. E mulungu, o que aconteceu? A água biossalina sempre teve médias maiores, quase sempre, né? Aqui teve uma média bem parecida. Então, para todas as espécies, a gente viu que a gente pode produzir as mudas com água salobra, direto do poço, ou com a água que a gente chamou de biossalina, que é a água que passou pelo tanque de piscicultura, que a gente mostrou lá no começo, quando a gente falou do programa Água Doce, e do tanque de piscicultura e para a irrigação das mudas. O que acontece? Esse tanque de piscicultura, ele não tem só sal, ele tem sal, matéria orgânica, tem outros íons que permitem que essas mudas consigam se desenvolver melhor, principalmente o mulungu, Erythrina velutina, o angico, a Nadenanthera colubrina, e o pereiro, Aspinosperma piriforme, né? Essas sementes, elas já têm alta tolerância à salinidade. As espécies já são conhecidas, né, as plantas adultas já têm uma tolerância ao déficit hídrico, a solos mais salinizados, da caatinga. Então, tudo leva a crer que essas mudas podem se desenvolver, podem ser produzidas nessa condição. Além do mais, em todos esses artigos que eu mostrei, aquele de metabolismo germinativo e esses outros, a gente verificou, e tantos outros trabalhos que a gente vem fazendo com estresse salino, a gente verificou que essas espécies, elas têm alguns ajustes metabólicos nessa condição de estresse, como produção de enzimas do complexo antioxidante, né, para prevenir o estresse oxidativo, né, que é um estresse que degrada várias moléculas, atrapalha o metabolismo, atrapalha o crescimento, e elas concentram açúcares e aminoácidos nas folhas e nos caules. Para quê? Para poder promover um ajuste osmótico da planta, né? E com esse ajuste osmótico, ela não perder tanta água nessa condição de estresse salino, né? Que leva a um estresse hídrico também. Outra consideração, outra forma de pensar é que essas mudas, elas já estão sofrendo uma rustificação,
né? Elas estão sendo produzidas em condições de estresse. E elas vão direto para outra condição de estresse, né? Isso pode fazer com que elas tolerem melhor, elas já vão justificadas para o campo, né? A gente não testou isso é uma nova ideia que a gente tem. Mas os nossos próximos projetos prevêem enviar essas mudas, botar essas mudas no campo e verificar a sobrevivência dessas mudas, produzidas com água salobra ou biossalina. Outra consideração interessante é que vocês já assistiram a aula de memória hídrica do professor professor Marcos, desculpa, e Marcos Meiado, e vocês viram que a hidratação descontínua das sementes, elas podem melhorar, aumentar a tolerância de mudas a diversos estresses, né? Entre eles o estresse salino. Então, quem sabe a gente combinando, né, algumas tecnologias como, né, a hidratação descontínua e a produção biossalina de mudas, a gente não conseguiria mudas mais tolerantes às condições do campo e assim elas sobreviverem até a idade adulta ou uma idade que elas não sofreriam tanto as variações do clima ou as dificuldades, né, do clima lá no campo. Então, nossa conclusão sobre a produção biossalina de mudas é que é possível produzir mudas de angico, mulungu e pereiro e catingueira verdadeira com água com condutividade elétrica até 6,8 decisiemens, vindo desse sistema integrado de agricultura biossalina. Como eu falei, os nossos próximos passos é produzir essas mudas e levar para o campo, para avaliar a sobrevivência dessas mudas no campo. Então, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer aos meus alunos e orientados do Laboratório de Análise de Sementes da Embrapa Semiárido. Fazendo essa apresentação, matei saudades, né, pelas fotos. Matei saudades de vários deles, que já não estão lá no laboratório. E agradecer à Embrapa e aos órgãos do CNPq e a FACEP, que também financiaram esse trabalho. Muito obrigada e até a próxima!